Bem-vindos! Bem-vindos ao Escola Ancestral. Hoje vamos conversar sobre simbologia. Então, vamos ver aí o que a gente tem a aprender com a simbologia e como ela está presente em vários setores da vida humana. Então, a simbologia, na verdade, ela se refere ao estudo e à interpretação dos símbolos. Símbolos são formas de representação que possuem um significado profundo e geralmente estão associadas a um conceito abstrato, a uma ideia, a uma emoção ou até mesmo a culturas específicas. Elas podem ser imagens, podem ser palavras, gestos ou objetos que carregam um significado simbólico para um determinado grupo de pessoas. E essa simbologia, na verdade, ela está, como eu falei anteriormente, ligada a vários setores da vida humana, muitos setores da vida humana. E a gente pode trazer como um exemplo os símbolos da psicologia, como os contos de fada, os arquétipos, a mandala, labirintos, né, os totens, os animais de poder, até mesmo por sonhos na psicologia, né? Na antropologia também essa simbologia ela aparece aí em símbolos de diversas culturas cultuam esses símbolos religiosos, de poder, até mesmo de identidade cultural, né? Aparecem também na religião, essa simbologia muito forte também na religião, como por exemplo a cruz dos cristãos, a estrela de Davi, que é do judaísmo, o círculo com um ponto no centro, que é uma simbologia do hinduísmo, né? A roda do Dharma, que é uma simbologia do budismo também, né? E também na arte, em várias formas a simbologia ela aparece no mundo da arte. A arte, nas cores, nas figuras e formas, nos símbolos religiosos, né? Até mesmo na arte sacro, né? E até mesmo na própria natureza. Essa simbologia ela aparece. Eu trago aqui mais uma vez o Jung, e como todos já sabem aqui no canal, eu sou uma super fã do Jung. E ele trabalhava muito também com essa ideia de simbologia, tá? Carl Jung, então, psicólogo suíço, ele interpretava os símbolos e seu papel na psicologia analítica. E ele acreditava que os símbolos eles eram expressões da psique humana, ou são impressões da psique humana, e que contêm significados profundos e universais que vão além do nosso consciente, né? Então, Jung ele via os símbolos como arquétipos, que são imagens primordiais e universais que têm uma qualidade emocional e instintiva. Eles são uma forma de comunicação entre o inconsciente e o consciente, né? E que eles podem também nos revelar aspectos ocultos do nosso self, do nosso eu. E também com essa interpretação, com essa busca, com esse estudo desses símbolos ocultos, né, desses aspectos ocultos, ele nos ajudaria a buscar significados representativos na nossa vida e nos auxiliam no nosso crescimento pessoal. Então, a gente tem uma simbologia muito forte, principalmente quando se vai conversar com os psicólogos e quando a gente vai falar em inconsciente, consciente coletivo, inconsciente pessoal, a gente tem aquela simbologia que nós trazemos, né? Do iceberg, que temos a ponta do iceberg que ele fica aparecendo, que seria então
o nosso consciente, né? E esse consciente é o estar ciente, é perceber, é compreender, é ter conhecimento sobre algo, né? É essa capacidade de estar desperto e de estar alerta para a realidade que se encontra ao nosso redor e até mesmo para a realidade que a gente encontra em nós mesmos, né? Nossas ações, nossos pensamentos, nossas emoções, aquilo que a gente consegue enxergar, né? Essa é a ideia da simbologia do iceberg. A ponta, o que está abaixo dessa superfície que aparece, que é visível a todos, a gente então teria a ponta escondida do iceberg, que seria o nosso inconsciente pessoal. Esse inconsciente pessoal é onde a gente então guarda os nossos pensamentos, desejos, impulsos que estão fora da nossa consciência, que a gente não tem a visão exata. É ali que está, que influencia e que tem os nossos traumas não trabalhados, né? E que desejos reprimidos, traumas não trabalhados, complexos que a gente tem na vida, culpas, são coisas que estariam guardadas nesse inconsciente pessoal que afeta e que influenciam o nosso comportamento, mas que muitas vezes a gente não tem noção que isso está afetando a gente de alguma forma, né? E então, nesse mar onde está envolto, neste mar onde esse iceberg está colocado, né? E essa ponta que aparece, mas também essa ponta que está abaixo do mar, que é inconsciente, esse mar em volta desse iceberg seria então o nosso inconsciente coletivo. Né? Nosso inconsciente coletivo, que é aonde se incluem então as imagens, os símbolos, padrões universais que fazem parte da herança psíquica da nossa humanidade, né? Arquétipos, mitos, símbolos culturais, né? Presentes na cultura de diversos países e que se assemelham de alguma forma por todos os, os lugares, né? Então, esse inconsciente coletivo, ele seria o nosso ponto de união, né? É o nosso ponto de conexão com a natureza, seria esse inconsciente coletivo, né? E dentro, então, desse inconsciente coletivo, dentro dessa análise, dessa simbologia, nós teríamos então, nesse espaço também, nesse inconsciente coletivo, nós teríamos a ideia dos arquétipos, né? Que é uma das diversas simbologias que a gente pode conversar aqui, mas a gente teria a ideia desses arquétipos, que são modelos que inspiram o mundo manifestado, né? Platão dizia que existia o mundo das ideias, o mundo dos arquétipos e o mundo manifestado. Já para Jung, os arquétipos eram modelos, são tendências que de alguma forma influenciam e estruturam a psique humana, né? E que todos nós humanos compartilhamos de certas tendências, certas inclinações, intenções e que com base nessas ideias nós vamos construindo então a nossa vida pessoal, a nossa vida individual. Então ali a gente teria vários arquétipos, né? O arquétipo do herói, que ficou muito evidente, por exemplo, na PAN de 2020 que nós tivemos, onde o pessoal da saúde ele teve que ir à luta, ele teve que continuar, mesmo no correndo risco, fazendo o seu trabalho, auxiliando no seu trabalho. Então, esse arquétipo do herói ele ficou muito evidenciado, muito forte, né, com o pessoal até mesmo o pessoal da saúde. Nós temos o arquétipo do mestre, do Deus, né? Aquele que tem o domínio sobre o ser humano, o arquétipo do mestre, né?
que é o que tem a sabedoria, que tem o conhecimento, que entende de todas as coisas, que passa esse conhecimento por diversas culturas. A gente tem o arquétipo do conquistador, né? Daquele que sai em busca das suas coisas, que vai em busca de novos desafios, que no tarô a gente tem a carta que a gente chama, né? A carta zero, então que é o louco, aquele que se lança, que vai em busca das suas conquistas, né? Em busca do novo. A gente tem um arquétipo também muito do palhaço, daquele que animava o rei, né? Que tinha tem essa simbologia, esse aspecto de alegria, de trazer diversão para o outro, de tornar a vida mais leve. Então a gente tem diversos arquétipos, né? Até mesmo o tarô, que já tem um vídeo aqui no canal Escola Ancestral falando sobre o arquétipo do tarô, sobre a simbologia que tem por trás do tarô, né? Cada função que tem, cada símbolo que aparece ali nas cartas, que é uma simbologia cultural, né? Então a gente tem o arquétipo da mãe, né? Da grande mãe, o arquétipo da mestre, né? O arquétipo da sacerdotisa, que é aquela que tem o conhecimento oculto, né? O arquétipo da bruxa, o arquétipo do rei, do conquistador, do mestre, né? Então, arquétipo do herói, né? Não necessariamente aquele herói super-homem com a capa, mas o arquétipo que ficou muito marcado, como eu falei, do pessoal da saúde. Então são diversas áreas da nossa vida que esses arquétipos eles estão presentes, né? Que ficou muito evidenciado aí, por exemplo, um exemplo que eu citei, o arquétipo do herói, que é o mais conhecido, que de alguma forma ele sempre nos influencia. É aquele que ele quer conquistar algo, que ele vai superar desafios para ir em busca das coisas que ele quer, que ele tem uma missão a ser cumprida e ele vai cumprir essa missão, ele vai fazer toda a caminhada para cumprir essa missão, né? É uma missão que muitas vezes é uma missão de vida, e que todos nós, de alguma forma, de alguma maneira, a gente vive um pouco desse herói, né? Desse mistério, dessa conquista, de conquistar algo, de superar obstáculos, desafios da vida e nos tornarmos vencedores em busca dos nossos objetivos, né? Vencer o inimigo, que muitas vezes esse inimigo é nós mesmos, né? E com isso encontrarmos um grande tesouro. E esse grande tesouro é o nosso eu, o nosso self, é quem somos de verdade, né? Aquele nosso self escondido. E essa busca é para que a gente se descubra como um ser, como essência, né? Então, essa jornada desse herói quer buscar, quer transpor obstáculos, quer ir em busca de objetivos, conquistar objetivos na vida e principalmente colher os frutos, colher a semente e receber esse tesouro que é o de conhecer a si mesmo, né? Descobrir realmente quem somos em essência, que hoje é talvez uma tarefa mais difícil que nós temos, né? Porque em meio dessa simbologia de ir em busca do nosso self, a gente acaba se perdendo com tantas ideias de herói que temos por aí, né? E que não, na verdade não é um herói que a gente busca fora, e sim esse herói que a gente tem que buscar dentro de nós, para daí sim nós encontrarmos o nosso verdadeiro tesouro, que é descobrirmos verdadeiramente quem somos, né? E aí eu trago para vocês uma lenda, né? Uma mitologia, que é a mitologia de Perseu.
Perseu é uma figura mitológica grega, né? É uma figura da mitologia grega e ele era um herói, ele é um herói lendário, né? Membro de uma linhagem de semideuses, filhos de deuses com humano, né? Então ele é filho de um deus com um humano. Perseu é conhecido por suas grandes conquistas e aventuras, sendo a mais famosa a que ele travou contra a Medusa, né? Que era um monstro com serpentes no lugar do cabelo, né? E cujo olhar transformava as pessoas em pedra. Então, conta a lenda que Perseu recebeu essa tarefa de decapitar a Medusa e trazer sua cabeça para o rei Polidecto, né? E com a ajuda dos deuses e presentes mágicos que ele recebeu, escudo brilhante dado por Atena, a espada de Hades e Hermes, a, a espada que Hades deu para ele, né? E as sandálias aladas que Hermes ofertou para ele. E esses objetos, que é o escudo, a espada e a sandália voadora, esses objetos foram definitivos para a vitória de Perseu. Sem eles, essa vitória teria sido muito difícil, né? Então ele foi favorecido por esses presentes e ele conseguiu com isso completar a tarefa e usar a cabeça da Medusa para derrotar os inimigos. E com isso ele conseguiu então é, resgatar a princesa Andrômeda que estava, né, presa nessa lenda. Só que para aí essa simbologia, essa mitologia, quando o Jung vem e faz a leitura dessa mitologia, com essa ideia mais simbólica, né? Essa visão simbólica da própria psicologia. Então, para Jung, o mito de Perseu ele pode ser interpretado como uma jornada de individuação, né? Em que o herói enfrenta vários desafios, supera esses desafios para se tornar uma pessoa mais completa e íntegra no seu eu, né? E ele destaca especialmente a batalha de Perseu contra a Medusa, que para Jung simboliza o confronto com as suas próprias sombras, com as próprias sombras de Perseu, né? Os seus aspectos mais obscuros da psique. O olhar petrificante da Medusa representa o poder paralisante do nosso inconsciente, né? E as forças desconhecidas que podem impedir o nosso crescimento pessoal, que impediam o crescimento pessoal de Perseu. Então, olha essa leitura simbólica desse mito, né? Que trazia esse conceito aí para a comunidade, para o mundo inserido nessa mitologia. Então, ao enfrentar a Medusa, ele enfrentou os seus próprios medos, né? Para Jung, Perseu adquiriu sabedoria e poder, representados pelo seu escudo, pela sua espada, pela sua sandália mágica. Então, Jung interpretava essa jornada como um processo de individuação, de integração dos opostos e a conquista da própria sombra, né? Então, toda essa jornada foi justamente para conquistar e para descobrir a própria sombra de Perseu, né? Permitindo o desenvolvimento de uma personalidade equilibrada e saudável, que é o que busca a psicologia busca auxiliar, né? As pessoas. E aí, por meio da simbologia, é o que os mitos também querem auxiliar as pessoas ao contar essas lendas, a trazer essa leitura simbólica e que a gente possa colocar isso dentro das realidades da nossa vida, né? Então, é ultrapassar os nossos obstáculos. É ir em busca de conhecer as nossas sombras, é ir em busca de ultrapassar e rever os nossos medos
e conseguir passar por esses medos, conseguir olhar e ir em busca do nosso inconsciente, descobrir as feridas que ali se encontram e usar métodos que a gente possa então descobrir esse inconsciente, buscar essas forças desconhecidas, né? E vencer os nossos medos, vencer a nós mesmos. Então, essa é uma ideia que a simbologia traz. É uma leitura também de mostrar como agir, como toda essa história, como toda essa simbologia é também uma busca pela essência do indivíduo, né? Então, nessa lenda de Perseu, na leitura simbólica de Jung, né, sobre essa lenda de Perseu, ele traz esses pontos, que na verdade é um confronto com as sombras. É você ir em busca, a jornada do herói é você ir em busca da sua individuação, de você descobrir o seu verdadeiro eu, o seu self, é olhar para as suas sombras, é confrontar as suas sombras, né? É superar os desafios e até mesmo os maiores desafios, que é justamente o confronto com as nossas sombras, né? É adquirir essa sabedoria, esse poder, porque quando a gente olha para nós e a gente consegue fazer uma análise, seja conosco, seja com a ajuda de terceiros, como psicólogos, como terapeutas, como psicanalistas, que a gente consegue ter esse olhar para essas nossas sombras, para esse nosso inconsciente, em busca de várias ferramentas que nos auxiliam nessa busca do nosso inconsciente. É integrar essa nossa polaridade, que não somos só luz, mas nós somos dotados de luz e sombra. Então, integrar, aceitar essas nossas polaridades, né? Com isso, a gente vai então conseguir superar os nossos desafios. Confrontando as nossas sombras, olhando o nosso inconsciente, a gente vai buscar cura. E também a gente vai tornar, neste momento, nós nos tornamos uma pessoa mais completa e íntegra, porque nós temos conhecimento da nossa sombra, nós temos conhecimento da nossa luz, nós temos conhecimento dos nossos defeitos. Não é jogar os defeitos para baixo do tapete, mas é a gente admitir, absorver e resolver essas questões que nos assombram, né? E com isso nos tornarmos então pessoas mais completas. É olhando para nossas sombras, talvez é o nosso maior desafio, é olhar para nossas sombras. E essa jornada do herói é justamente todo esse caminho que ele faz em busca do seu eu, da sua essência. E o quanto isso é importante, até mesmo para a nossa vivência em comunidade. Porque quando nós nos conhecemos, quando nós nos curamos, a gente, a gente é uma pessoa mais íntegra e uma pessoa melhor dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade. Se cada pessoa se conhecesse e soubesse trabalhar as suas questões, e aí a gente sempre vai falar na tríade corpo, mente, espírito. Corpo, mente, espírito são três influências que assim traz uma completude para o ser humano, entende? É o corpo físico saudável, né? É a nossa mente saudável, é reconhecer os nossos obstáculos, as nossas sombras, e é também tratarmos o nosso espiritual. Nessa completude, a gente se torna uma pessoa completa e integrada. E aí várias ferramentas são possíveis para isso. É o que aqui na escola ancestral a gente quer mostrar para vocês. Existem várias ferramentas que podem nos fazer chegar nessa completude de ser, entende? Nós aqui não descartamos e nós não separamos, somos profissionais, cada um na sua área, fazendo um trabalho conjunto para que possamos então ter essa pessoa íntegra, completa, integrativa, né? Então, a simbologia é um dos aspectos que nos auxiliam nessa tarefa.
tá? Então, hoje eu quis trazer um pouquinho essa ideia de simbologia, segunda simbólica, sempre eu vou trazer um símbolo, uma ideia de simbologia, de mitologia para a gente conversar aqui. E hoje eu quis deixar esse exemplo aqui para vocês, tá? Hoje um vídeo mais rapidinho, tenho vídeos aí mais compridos, eu estou fazendo ainda uma ideia aqui para ver qual vocês vão gostar mais. Quer saber mais? Quer que eu traga mais mitos aqui para você conhecer? Escreve aí e deixa nos comentários, tá? Espero que você tenha gostado desse tema. É uma pincelada para você ter um conhecimento. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários que eu respondo. Mais uma vez, uma gratidão imensa se você está aqui até agora. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar o vídeo. Eu te agradeço muito de coração. Que você tenha uma ótima semana e fiquem bem. Um beijo grande a todos.